Graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quarta-feira hoje, para a glória de Deus. Amém? Quarta-feira. Amém. Vamos então, amados, a palavra de Deus lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao 11. Vamos falar de José, né? Dos sonhos de José, das dificuldades que teve o escolhido de Deus até chegar ao seu destino, à sua promessa, aquilo que Deus tinha para José. Amém? Quero Amém. hoje, através desta palavra, orar, né, pela família, orar para que os projetos, os sonhos, as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, né? Mas que nós possamos ter aí fé, força, né, para seguir em frente diante de lutas e dificuldades que todo escolhido de Deus pode passar na sua caminhada, amém? Amém. Então, Gênesis 37, né, do versículo 1 ao 11, vamos falar dos sonhos de José, amém? Amém. Então, vamos tocar um louvor, depois nós vamos de palavra. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A tua palavra nos conforta e nos traz paz, nossos corações. A Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. Louvemos ao Senhor com todo o nosso amor, amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, por essa oportunidade. Consagramos esta live ao Senhor para engrandecer o teu santo e poderoso nome, Pai. Obrigada por este dia, obrigada por cada vida que aqui está. Que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos então lá no livro de Gênesis, vamos lá sem demora, que aqui o tempo passa muito rápido, né? Às vezes vocês notam que eu dou uma acelerada, porque a gente tem um reloginho ali, né? Então, o reloginho, ele passa muito rápido. Amém? Vamos, então, ao livro de Gênesis, Gênesis 37, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava
os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar amigavelmente com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou-os aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Aqui nós vemos José, né? Um jovem, um adolescente, no auge dos seus 17 anos, tendo revelações de Deus. Porque, para quem não sabe, Deus ainda fala em sonhos. Não era só naquela época. Deus se revela aos seus escolhidos, aqueles a quem Ele quer abençoar, dar recados, avisos, prometer, né? Fazer promessas, profecias. Então, José recebeu uma revelação de Deus a respeito do seu futuro. Mas nós vemos José tendo dificuldades, né? Por causa da sua ingenuidade, da sua imaturidade. Ele, ao ficar feliz, ao ter uma revelação de Deus a respeito do seu futuro, ele fala para os seus irmãos, né? Mas os seus irmãos já tinham no seu coração nutrindo um ódio, uma inveja, um ciúmes de José, porque José era o filho preferido do pai. O texto deixa claro que o pai tratava os filhos de forma diferente, né? E ele havia dado para José uma túnica longa. Então José, ao ter um sonho, ele conta para os irmãos, e esses irmãos, diz o texto, né? Versículo 4, quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiram mais falar amigavelmente com ele. Então José teve os 2 sonhos, né? Sonhos que Deus prometia colocar ele em um lugar alto, onde, como autoridade, né? E que o pai, a família, os irmãos teriam que se curvar a ele, a sua autoridade. Iam ficar sujeitos à autoridade de José. Então, o que eu quero falar com esta palavra é que muitas vezes, é claro que José era ingênuo, era imaturo, ele não tinha total completo ainda, né, entendimento para saber que muitas revelações que nós recebemos de Deus, às vezes não dá para nós compartilharmos, porque vai surgir inveja, vai surgir ciúmes, muitas vezes até da parte daqueles que são do nosso sangue. Então José era um jovem diferente, né? E Deus precisou amadurecer José, precisou capacitar José, precisou fazer com que José estivesse preparado para o futuro. E se a gente lê a história de José e diz, nossa, que coisa triste, né? Foi vendido pelos irmãos, foi odiado pela família, sentiu ciúmes dele. Mas eu não vejo a história de José só como uma história triste, porque o final foi o melhor, né? Nós vimos que no final ele foi
chegou ao seu destino profético, chegou ao cumprimento da promessa. Então, 14 anos se levou do início daquela revelação, daquela profecia que Deus deu em sonho para José. 15 anos para o cumprimento daquela promessa. Mas quantas e quantas dificuldades, quantas ciúmes, ódio, injustiça José passou para chegar até o seu destino. E nós vemos que cada pessoa, os irmãos, a mulher de Potifar, os presos lá na cadeia, que José passou pela cadeia, quantas e quantas pessoas que fizeram o mal até esqueceram de José, né? Cooperaram para o bem de José, cooperaram para que ele tivesse, no final de tudo isso, experiência, né? Discernimento, sabedoria, criterioso, não é? O faraó, quando ele chegou lá, o faraó disse: aonde que nós vamos encontrar alguém criterioso e sábio? Mas hoje podem talvez te ver no teu presente, uma pessoa inteligente, criteriosa, sábia, mas não sabe do seu passado difícil. José foi odiado pela sua família, né? Vendido pelos irmãos. Odiaram ele porque ele era protegido pelo pai. O pai amava ele, deu uma túnica. Então, José era diferenciado. José era diferente dos demais. Era aquele da casa ao qual Deus levantou para uma missão, para um propósito. E ninguém compreendeu aquilo, nem o pai de José, que era um homem que recebia também, que eu tenho certeza que pela palavra, recebia revelações. Deus falava em sonho com ele, né? Então, veja que a vida de um escolhido não é fácil. Ter uma promessa não significa que tudo vai correr bem, que as coisas serão fáceis, que nós vamos conquistar sem oposições, sem ódio, sem inveja, sem injustiça. Não será fácil. E nós vemos que eles odiaram José e passaram a não conviver bem com José. Então José era rejeitado da sua própria família, era odiado. Eles tinham ciúmes de José e até que eles resolveram se desfazer de José, resolveram vender José, porque eles achavam que José se achava, que José queria ser mais do que eles. Mas não era isso, era um sonho de Deus, uma promessa, algo que Deus sonhou para José. Entende? Então, meus irmãos, fique firme na promessa, porque às vezes Deus vai falar para nós que tem algo para fazer em nossas vidas. Deus dá por meio de uma revelação, de uma profecia a respeito do nosso futuro. Mas não é com todo mundo que dá para falar sobre isso. E José foi aprendendo, infelizmente, de uma maneira terrível, negativa, né? Sendo rejeitado pelos irmãos, vendo os ciúmes, o ódio no rosto dos irmãos. Ele só não morreu porque um dos irmãos interveio, mas ele foi vendido, né? Vendido para uma caravana dos ismaelitas, vendido como escravo, né? Então, nós vemos que ele vai parar na casa de Potifar, aonde lá foi assediado pela mulher de Potifar. Mas José resistiu, José não se entregou às coisas erradas, José permaneceu na presença de Deus, permaneceu fazendo o que é certo, foi para a cadeia e lá ele fez aquilo que ele sabia fazer, falou de sonhos, revelou os sonhos do padeiro, do copeiro. Então nós vemos que os irmãos, a família de José, a mulher de Potifar, o padeiro, o copeiro, todas essas pessoas, e eu creio que Deus permite, né, nós sermos amassados, nós sermos odiados, muitas vezes invejados, mas tudo vai cooperar para o nosso destino. Todas essas pessoas cooperaram para que José chegasse lá no Egito, para que José fosse, né, exaltado no futuro. Então, muitas vezes nós passamos por apertos por não termos experiência, por não termos a maturidade necessária. Mas no caminho, Deus foi amadurecendo José, Deus foi amadurecendo, Deus foi capacitando, Deus ajudou ele a vencer as provas, as provações, as tentações. Ele teve que ter perseverança, ele teve que não desistir. Muitas foram as injustiças, mas ele venceu tudo isso.
Tudo por causa de uma promessa, tudo por causa de uma revelação a respeito do futuro. Então, meu amado, se você é um escolhido de Deus, se você tem promessas, se você tem sonhos, né? Assim como José, porque Deus ainda fala desta maneira. São muitos que recebem revelações, profecias, revelações de Deus e muitas vezes não podem contar e nem falar, porque levanta inveja, levanta ódio, cobiça, né? Mas veja que José tinha, né, um sonho de Deus na vida dele. Então, se você tem sonhos de Deus, tome cuidado para quem você vai falar. O que nós podemos aprender com a história de José é que todas as coisas cooperaram para o bem dele. Deus capacitou ele assim, Deus levantou, usou essas pessoas estavam na história de José, mas essas pessoas levaram ele para o futuro, para o cumprimento da promessa dele. Às vezes as pessoas vão olhar a nossa história, não, é uma rejeitada, é uma odiada, foi vendida, foi isso, foi aquilo, coitada. Mas não existe nada, né, de coitado, de coitada, é Deus trabalhando. Deus precisa muitas vezes nos amadurecer da pior maneira, para que a gente venha a ter crescimento, para que a gente venha a ter amadurecimento. Provas, nós já vimos que as provas são necessárias. Deus precisa provar o escolhido em todas as fases, para saber se ele ainda obedece a Deus, para saber se ele ainda anda no centro da vontade de Deus. José era um escolhido de Deus e ele chegou ao seu futuro. O final dele foi melhor que o começo. E é isso que eu quero dizer para todo aquele que tem promessa, para todo aquele que é escolhido de Deus. Talvez a sua realidade hoje não condiz com aquilo que Deus falou para você. Não condiz com a revelação, não condiz com o que o profeta disse, não condiz com o que Deus disse para você. Mas Deus, ele age assim mesmo na vida do escolhido. Trabalhando, amadurecendo, provando, né? Até que ele chegue ao futuro, ao seu lugar de destino. E José tinha um lugar de destino. E todas essas pessoas que passaram pelo caminho dele levaram José para o seu lugar onde ele ia governar. Então não pense que você terá uma vida fácil. Aonde Deus quer te colocar, muitas vezes você vai dizer, Deus, não estou entendendo nada. Mas Deus não pede para você entender, Deus pede apenas para você confiar nele. Que todas as coisas, todos aqueles que passaram pelo nosso caminho, que fizeram o bem ou o mal a nós, isso vai colaborar para que nós chegarmos. E José chegou no seu lugar aonde ele ia governar. E no final de tudo isso, Deus preparou uma linda festa. Deus preparou roupas finas, joias, né? Deus preparou roupa de linho fino para ele. E todo o sofrimento, toda a injustiça que ele passou, valeu a pena. Amém? Então, meus amados, não pense que viver as promessas de Deus é fácil. Viver os sonhos e sonhar os sonhos de Deus será fácil. Não será. Terá resistência, terá oposições, ciúmes, inveja, porque Deus prometeu a José colocar José num lugar alto. José foi que governar o Egito. José tinha uma sabedoria, José era criterioso, era sábio, isso porque ele tinha o Espírito Divino. O Espírito de Deus era com ele. Então tudo que José fez e fazia tinha a marca de Deus. E Deus confirma isso passo a passo na história de José. Então, governar não é fácil. Aprender o que Deus quer no tempo de Deus também não é fácil. Mas eu quero deixar uma mensagem aos escolhidos de Deus, que a vida do escolhido não é fácil. O tempo todo ele está sendo, né, impulsionado a romper, a crescer, a aprender com as lutas, com as provas e sempre com o olhar para o alto, para Deus, né? Confiando, porque questionamentos, dúvidas vão surgir, dificuldades, ódio, rejeição vai surgir, mas o final Deus promete que será melhor que o começo. Amém? Então fica com essa palavra. Vamos, né, ler essa palavra hoje, nos espelhar em José. Quantas dificuldades, quantos problemas José passou. Mas ele venceu todas essas coisas porque Deus era com ele, o Espírito de Deus estava com ele. E assim acontecerá conosco. Amém? Mas tenha cuidado, né? Tenha cuidado para quem você fala dos seus sonhos, dos projetos, das profecias,
Porque às vezes aqui até mesmo a gente fala de algo que Deus falou e a gente sente, né, a batalha espiritual, a gente sente a inveja, o ódio, sem você ter feito nada. Amém? Mas os planos de Deus são maiores, né, que os nossos. Então, se Deus quer assim, assim será. Amém? Vamos ler o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar, né? Deus abençoe nosso dia, nossa casa, nossa família. Que Deus nos ajude a vencer, a romper em fé. Olhando para o alto, olhando para Deus, para o autor e consumador da nossa fé, que nós vamos vencer todas as coisas na presença de Deus. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esta palavra. No começo, Pai, pode ser difícil, mas o fim, a recompensa vai chegar. Tudo que José passou, Deus ajudou ele, assim como está nos ajudando. Pai amado, Pai querido, eu abençoo cada vida que está aqui, ouvindo a palavra de Deus, orando conosco, Pai. E te pedimos, Deus, nos ajuda a cuidar da nossa promessa, dos nossos sonhos, que nós não venhamos compartilhar os sonhos e os projetos de Deus com pessoas que não vão entender. Que nós venhamos nos calar diante da justiça, do ódio, da inveja. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, tudo aquilo que é planejado e oculto e escondido contra as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a cuidar tudo aquilo que o Senhor nos colocou nas nossas mãos, Pai. Os nossos sonhos, os nossos projetos. Nos dê maturidade para administrar tudo que o Senhor já colocou em nossas mãos, sejam coisas grandes ou pequenas, Pai. Nos ajuda com as nossas emoções, nos ajuda a cuidar dos nossos bens, nos ajuda a cuidar da nossa família, dos nossos filhos, das nossas luta, Senhor, nos ajuda a perseverarmos, a não desistirmos. E levanta, Pai, escolhidos aqui no nosso meio. Levanta, fortalece, renova as forças, dá novo ânimo, Senhor, aqueles que estão desanimados, Pai, que estão olhando para a sua promessa, que estão achando difícil. Agora, no momento, talvez possa ser difícil, você possa estar passando por lutas, por rejeições, por ataques, mas o futuro será grandioso. Deus te colocará para governar, Deus te colocará para administrar, para liderar, em nome de Jesus. Que você possa olhar para o seu futuro e ver as coisas grandiosas e ver os projetos de Deus se cumprindo na sua vida em nome de Jesus Cristo também. Pai, nós oramos por famílias, meu Pai, onde há brigas, discussões, ódio. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo entre lá e traga paz para este lar, traga harmonia, traga reconciliação, perdão, assim como houve na história de José. Houve reencontro, reconciliação, houve perdão. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entra nessa casa e traz a salvação, Jesus. Entra nessa casa e traz a Tua luz, que Tu venha governar, Jesus, no nosso lar, na nossa casa. Oramos por famílias que estão lutando com filhos que estão nas drogas, nos vícios, na prostituição. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de prostituição, tudo aquilo que vem, Senhor, querendo levar para os maus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido agora toda divisão, toda competição, inveja, ciúmes. Tira, ó Deus, em nome de Jesus, está repreendido todo o mal.
contra esta vida, contra esta casa, em nome de Jesus Cristo. E que os teus planos, os teus projetos, Pai, eu sei que são maiores, bem maiores que os nossos, mas que o Senhor nos dê força para realizar todos eles em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amado? Amém. Então, medita na palavra de Deus, né? A palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará, né? E que não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz, Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo. Nós voltamos amanhã.